Vamos lá, pessoal, para a nossa segunda parte, né, da aula de radiação não ionizante. Na primeira parte, a gente estava falando sobre. A gente falou muito sobre a radiação UV, né, VA, B e C. Falamos que a UVA, né, ela tem um percentual maior. Contudo, a NR15, que fala sobre insalubridade, aponta que ela não é insalubre, mas a gente já falou, né, que ela gera alguns danos, então a gente tem que ter muito cuidado. A UVB, pela legislação, ela sim gera insalubridade, a UVC ela não tem uma absorção, né, muito grande pela pele. Contudo, a gente tem que ter uma preocupação em outros pontos, né, do corpo do trabalhador, principalmente os olhos, beleza? Agora a gente vai falar um pouco sobre outro tipo de radiação, que são as microondas, né? Um exemplo, né? Microondas a gente tem mesmo aqui, ó. Bem aqui assim a gente tem um exemplo que é o micro-onda, né? Que tem aqui na minha casa tem, na casa de vocês possivelmente deve ter. Tem os micro-ondas também, que trabalham com aquecimentos, que são os micro-ondas industriais. Existem outros aparelhos que também têm micro-ondas. Um exemplo, roteador, celulares, radares, existem outros vários, né, equipamentos que também contêm essas microondas. E a gente vai ver qual delas, né, quais delas têm algum tipo de prejuízo. E vai depender muito da potência, né, que a gente vai ver mais à frente. Então, microondas, ó, é delimitado no espectro de eletromagnetismo, a gente dividiu lá, né, que a radiação tem esse aspecto de ser eletromagnético e também corpuscular, né, que são partículas, são elementos, que a gente até falou um exemplo, é, tem alguns elementos, o plutônio, o urânio, o césio, a gente falou sobre isso no começo da nossa aula. É encontrada em aplicações como fornos, micro-ondas, satélites de comunicação, televisão, radares, como eu acabei de falar. Essas radiações é um tipo de energia eletromagnética com frequência, aí tem uma faixa aí, né? A gente falou um pouco sobre essas faixas de frequência. Lembra que a gente falou sobre as frequências do visível, que vai ali de 300 nanômetros até 700, que não é prejudicial? Então, tem faixas que são do invisível, né? Que são bastante prejudiciais, e a microondas, né, faz parte delas. Essa radiação não ionizante causa migração de íons e rotação de dipolo, uma questão mais química, né, físico-química, mas não, né, mas não causa mudança na estrutura molecular. Então, diferente das radiações ionizantes, que causa essa mudança na estrutura molecular e, consequentemente, causa algumas doenças, entre elas as esqueci, os cânceres, né? Vários tipos de cânceres aí, ela não causa. Ela é mais, a relação dela é mais por aquecimento. Ainda existe efeitos comprovados quanto ao aumento térmico e é justamente essa relação de elevação térmica no corpo que vai causar algum dano. Aumento térmico decorrente da exposição a microondas e radiofrequência. Efeitos comportamentais em ratos mantidos à exposição de microondas, eles apresentam, né, uma diminuição locomotora. Isso é um efeito, né, causado pela exposição a microondas. Né? A gente sabe que tem vários efeitos, somente microondas, somente na visão, algumas doenças relacionadas à exposição com os olhos, né? Mas tem aí uma pesquisazinha também que tem a diminuição na capacidade locomotora, beleza? Vamos, passa. Se eu tirar isso aqui, esse bicho sempre atrapalha. Aqui a gente tem um efeito, ó. Efeito não, alguns equipamentos que têm relação com microondas. Se você der uma olhada ó, na sua residência, você está com o celular nesse momento, que nem eu estou aqui com o meu, ó, próximo, né? Está com o celular nesse momento próximo de você, TV digital, tem um aqui atrás, vocês estão vendo, tá até assistindo um bate-bola, agora depois antes do almoço, né? Ó, Bluetooth tem no celular, GPS tem no celular, TV, né? Eu mostrei forno que tem aqui na frente. Mas por que que tem todo esse tipo de equipamentos que geram microondas e por que que não é prejudicial? Porque um outro fator que vai ou não ser prejudicial está relacionado com a potência. Todos esses equipamentos, diferente do forno, né? Ele trabalha o forno trabalha na potência maior, por isso que ele o forno micro-ondas, por isso que ele está fechado. Não sei se vocês já perceberam, mas ele não funciona aberto, né? Porque a potência dele é alta e pode gerar algum dano. Já esses outros não. Eles não aquecem
com muita facilidade. Lógico que tem celulares aí que eles aquecem com facilidade. Tem até até eu salvei aqui, mas para não ficar muito longo a aula, né? A França tem um país aí da Europa que está querendo proibir o uso do iPhone 12 devido a o excesso, né, de radiação. E essa radiação, né, que são possivelmente os micro-ondas. Então está muito relacionado com a potência. Então, quanto mais alta a potência, mais danosa ela tem de ser. Vamos lá. O negócio para demorar a passar. As radiofrequências que também, né? As radiofrequências que também são radiações não ionizantes, pela legislação da NR15, elas não, né, faz jus adicional de insalubridade, né? Ou seja, você é exposto a esse tipo de radiação, ou os trabalhadores expostos a esse tipo de radiação, a pessoa não recebe o seu adicional de insalubridade. A gente está se tratando aqui de trabalhadores que trabalham em manutenção de torre de rádio, radiofrequência, de TV, entendeu? Lógico que há risco, né? Contudo, a legislação afirma, né, que se você é exposto a esse tipo de agente não vai receber. Mas eu já adianto aqui para vocês, tem risco, né? A gente sabe que até você estar próximo de um celular, dependendo do tipo de celular, da qualidade dele, ele tem uma emissão, né, de radiação. Só que para quem trabalha, há o risco, contudo, não vai receber o adicional. A gente que está apenas utilizando, né, o celular, o telefone, alguma coisa, a gente não, além de não receber nada por isso, né, nenhum tipo de adicional, o risco é muito baixo. Por quê? Devido à potência. A potência de radiação é muito baixa. Isso está relacionado com quem trabalha, né, com manutenção de torres de radiofrequência. Algumas alguns sintomas ou doenças devido à exposição aos micro-ondas. Parecido com o que a gente falou lá sobre calor, né? Também as micro-ondas, como ela age por aquecimento, ela vai dar muito problema de pele nos olhos e também essa questão com há um aquecimento de tecidos e órgãos pode dar algumas vertigens, fadiga, desmaio, dor de cabeça, uma sudorese intensa, como é um aquecimento. Então essas são sintomas iniciais, né, que podem ser provocadas também por micro-ondas. A gente falou sobre a IV, sobre a UV, sobre o calor em si, né? E também pode ser ocasionado por micro-ondas, beleza? Um tipo de doença, né, relacionado às micro-ondas e não só às micro-ondas, ele fala aí também de infravermelho e radiação ionizante, que a gente vai tratar em uma outra aula. Os micro-ondas, eles causam, né, como há esse aquecimento das gônadas, essa exposição, pode ocasionar até uma infertilidade masculina. Então tem que ter muito cuidado, né, devido a essa exposição a esses micro-ondas, porque o aquecimento das gônadas ele desnatura, né, ele pode até matar parte de espermatozoide e se isso for perdurando, né, essa exposição pode se agravar mais ainda. Outro tipo de radiação não ionizante que gera adicional, como a gente falou, a radiação UV, ultravioleta, né, as microondas e também os lasers. Os lasers são radiações artificiais, por isso que a gente não falou muito, por isso que não tem lá naquela figura dos tipos de radiações, porque ele é algo artificial, né, criado. Como é que é feito esse laser industrial? Ele pega um feixe de luz branca, que tem todas as cores, né, nessa luz, ele seleciona uma luz, nesse caso a luz vermelha, ele deixa essa luz ficar no mesmo comprimento de onda, né, todas as vermelhas, fazendo com que ela aumente muito a sua potência e ela sendo utilizada, né, para corte de peça dentro de ambiente industrial. E isso, né, se exposto o trabalhador, ele pode gerar alguns danos também à saúde dele. Lógico que tem vários tipos de lasers, né? Lasers que não são tão prejudicial à saúde e tem esse industrial que é bem prejudicial à saúde. Aqui a gente tem um problema, principalmente nos olhos, devido a essa exposição ao laser, né? Há um problema de retina, né? Uma doença ocular devido a esse deslocamento ou até um problema maior devido à retina, beleza? Aqui a gente tem algumas fontes de radiação, né?
A gente tem a que a gente já falou, que é a soldagem, né? Solda laser, solda MIG, MAG, solda de eletrodo, tem vários tipos de soldagem que pode o trabalhador estar exposto, né? Lá na solda a gente viu que tem IV, infravermelho, tem UV, ultravioleta, tem micro-ondas, tem vários tipos de radiações naquele trabalho, né? Também a gente tem a esterilização industrial. Se você der uma olhada aqui, ó, tem cearense total. O cara tá esterilizando ovos. Para que ele está esterilizando? Né? Ele não está esterilizando para não nascer pintinho, né? Lógico que também pode ter essa função. Mas essa função aí é para aumentar a vida útil, como tem muito micro-organismo no ovo, ele diminui, né? Essa ação dos micro-organismos, aumentando o tempo de vida útil desses ovos. Beleza? Equipamentos médicos, né? Cosméticos, bronzeamento artificial, tem que ter muito cuidado, tem que ter tem que ser profissionais altamente capacitados e tem que ser uma luz de qualidade, que pode ter até uma queimadura de primeiro grau aqui, tem que ter muito cuidado. Fotocópia, que a gente chama de xerox, né? Tem muitas pessoas que passam a vida toda trabalhando, tirando xerox e nem tem a noção do risco, né, que ela está sendo submetida. Gravação de metais, a gente vê isso quando você compra aquela garrafinha da Paco e vai colocar o seu nome. Ali é um exemplo de gravação de metais, maçaricos e também metais fundidos. Lógico, eu elenquei alguns aqui, mas existem inúmeros outros, né, tipo de trabalhos ou funções ao qual o trabalhador poderá ficar exposto a esses tipos de radiação não ionizante. Algumas medidas que vocês, Tec Segurança, né, a gente pode propor em um ambiente com radiação não ionizante. O primeiro é proteção solar, uma cobertura, né? Já diminui ali, um exemplo, um trabalho a céu aberto, você colocar uma cobertura, já vai diminuir a exposição do trabalhador a essa tipo de radiação, né? Que é a radiação solar, tem radiação IV, UV, vários tipos de, lógico que não tem micro-ondas, né? Mas mais radiação IV e UV que podem ser prejudiciais. Biombo de solda, aqui tem um exemplo de biombo de solda, ó. Lógico, aqui está relacionado à aspiração, né? Ele está retirando o fumo metálico, que aqui é um local para soldagem. Então aqui a gente vai falar mais à frente que é um outro tipo de risco, entendeu? E a gente está falando da parte de radiação. Então isso aqui ele diminui a radiação, né, que vai ser incidida aqui para a parte exterior. Lógico, ó, veja aqui duas pessoas com esse biombo, essas duas pessoas que não estarão expostas, né? Teoricamente, não estarão expostas. Lógico que vai estar exposto porque tem alguma fuga ali, mas não o suficiente às radiações que são emitidas durante a soldagem. Enclausuramento do processo, né? Lógico que aqui está mais relacionado para ruído do que mesmo para soldagem, porque está transparente. Isolamento e sinalização, muito importante. Se isso aqui fosse sinalizado, esses trabalhadores nem aqui estariam. Treinamento, tudo que eu estou passando aqui vocês vão ter que repassar, né, para os trabalhadores de vocês. E uma medida administrativa, um exemplo é você, para ambiente de radiação, tanto ionizante como não ionizante, selecionar trabalhadores aptos ou adaptados ou com características físicas e fisiológicas adaptáveis àquele ambiente de trabalho. Um exemplo é você não selecionar pessoas com pele muito claras para um trabalho que tenha tipo de radiação. Porque essas pessoas de peles muito claras, elas tenderão a ter problemas de pele com muita mais facilidade. Então, isso aí é um exemplo, né, de uma medida administrativa. Como eu sempre falo em aula, né, em último caso, mas nesse caso você tem que, né, aplicar aí a medida de proteção individual, as vestimentas, né? Além de colocar uma vestimenta, né, óculos de proteção UV e V e a laser, máscaras faciais, boné, proteção solar, né, que só fala que protetor solar, é um EPI, não é um EPI, isso aí não, a questão de ter um CA ou não, certificado de aprovação ou não, não é o importante para a gente. O importante é que você tem que disponibilizar essa medida de proteção para o trabalhador, entendeu? Então, é muito importante, além de todas as medidas que você indicou,
você também disponibilizar o EPI para o trabalhador, porque o risco está lá, né? É uma função que o risco é inerente àquele tipo de função, não tem como eu eliminar um risco. O cara vai estar soldando, sempre vai ter uma emissão, né, de radiação e também de fumos metálicos. Outra aula, né, fumos metálicos. Ah, passa só. Medidas médicas, eu sempre falo para vocês que não é uma função nossa como engenheiro, técnico de segurança do trabalho, é uma função da outra parte do SESMIT, né, do enfermeiro, do médico, do auxiliar de enfermagem, mas é importante que a gente tenha uma ciência desse tipo de medida, porque às vezes só vai ter o técnico lá, né? Exame oftalmológico, admissional e anual, às vezes de retorno ao trabalho, sempre fazer esses exames, né, para verificar se tem alguma alteração, né, como a gente viu que a radiação ionizante causa muitas doenças nos olhos, catarata, ceratite, ceratoconjuntivite, então a gente tem que estar sempre pedindo, né, para que os nossos trabalhadores eles possam estar fazendo esses exames. Lógico que é a empresa que tem que fazer, né, dar os custos desse tipo de exame. ênfase em exames de inspeção de pele, tem muitas doenças de pele, né, como a gente já falou. Aí o que eu tinha falado há pouco, ó, restrição aos trabalhadores fotossensíveis. É lógico, né? Então, evitar aí que trabalhadores de pele muito clara estejam expostos a esse tipo de trabalho. E palestra educativa, novamente, é o treinamento. Tudo que eu estou falando aqui, você vai colocar isso num DDS, um DSS, e um treinamento específico para seus trabalhadores. Beleza? Finalizo essa aula. Essa aula foram duas partes, né? Eu vou, quando terminar a nossa aula de radiação ionizante, para aqueles alunos que, como a gente tem um problema de ônibus, que faltam muito, né? Então eu vou disponibilizar lá no nosso grupo para que a gente não tenha uma perda grande, né, de conhecimento, beleza? Então vou ficar preparando essas aulinhas e vou ficar colocando lá no YouTube e depois eu coloco lá no nosso grupo. Valeu? Beleza.